Doutor Marcelo Santos, a tradição cristã é um recurso, um caminho para que o Brasil vença o mal do comunismo lulopetista? E por quê? Exatamente, Erivan. Fazendo minhas as palavras do próprio Mestre Jesus, que disse: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho, uma alternativa. Ele disse eu sou o caminho. Então, sem dúvida alguma, a tradição cristã, o cristianismo, eu não estou aqui fazendo alusão, muito menos proselitismo, a qualquer agremiação religiosa. Eu falo do cristianismo. Toda e qualquer agremiação, oficial ou não, tradicional ou não, e pratique os princípios e valores cristãos, está envolvido nesse conceito. Se você me perguntar como eu me autodenominaria neste aspecto, eu diria que eu sou cristão, eu sou ecumênico, onde há Deus, onde há Jesus, tudo está em tudo. Então hoje, de um modo muito especial, nós estamos aqui quebrando até o protocolo, e para aqueles que estiverem eventualmente estranhando, eu estou vestido aqui na cor vermelha, mas faço questão de enfatizar, o vermelho do bem, é o vermelho de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus, do sangue, sagrado sangue de Jesus derramado por nós, porque nós estamos iniciando nesta semana a festa do Sagrado Coração de Jesus aqui na nossa cidade, que é uma grande referência, não só religiosa, mas espiritual mesmo. Respondendo à sua pergunta, a tradição cristã, a nostalgia, os valores, né? O amor aos valores, aos princípios cristãos, a fé cristã, é sem dúvida uma grande blindagem, como diz em Efésios 6, é uma grande armadura de que nós dispomos para enfrentarmos toda essa gama de ismos, eu chamo, né, sombrios, trevosos, que estão a nos pressionar. Então, apesar das investidas, dessa pressão nefasta do comunismo, sim, porque como todos nós sabemos, o mote do comunismo é exatamente a perseguição aos valores cristãos. O comunismo é o oposto, exatamente o oposto, é diametralmente oposto ao cristianismo. E o mote do comunismo é a desconstrução desses valores cristãos, da fé cristã, né, dos valores morais ocidentais. Historicamente, isso está consolidado. Infelizmente, é um movimento que detém uma estrutura grandiosa, muito bem articulada, inclusive mundialmente. Porém, ao contrário do que o comunismo imagina e deduz, o cristianismo está mais vivo do que nunca. Aqui na nossa região, a festa do Sagrado Coração de Jesus, que, diferentemente de outros locais do Brasil, para mim, pelo que eu conheço, pelo que eu já pude vivenciar ao longo da minha vida, não conheço, confesso que não conheço em nenhum outro lugar do Brasil uma trintena. A gente ouve falar em novena, em trezena, a de Santo Antônio, que é comemorado agora também no mês de junho, o melhor mês do ano, é uma trezena. Mas aqui nós temos a trintena, são 30 dias de festa, de celebrações religiosas e efetivamente religiosas. Não há nenhuma outra conotação festiva, musical, enfim, comercial. É um grande diferencial que nós temos realmente aqui na nossa região, que é a festa do Sagrado Coração de Jesus. Em consonância com a legenda aí, os nossos caracteres que estão aí na tela, o atual presidente Luiz Inácio é citado aí também nos caracteres: a tradição cristã vence o mal do comunismo lulopetista. Vamos ouvir então Luiz Inácio dizendo que tem orgulho de ser comunista. E vocês sabem quantos ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Eles nos acusam de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esse ataque. Bom, doutor Marcelo, então ele diz aí que tem orgulho. Quando ele diz que
se ofenderia se chamasse de nazista ou de terrorista, mas ele fez um pacto com Hamas do Oriente Médio, que é um grupo terrorista. Como é que ele mente assim tão descaradamente? Mas pelo menos uma coisa ele disse aí, né? Que sente orgulho de ser comunista. Como é que o senhor avalia uma manifestação dessa quando Luiz Inácio do PT assume ter orgulho de ser comunista? Erivan, Lula é uma figura tão abjeta, tão deplorável, como se não bastasse o analfabetismo patente. Lula não sabe falar, não emprega o plural, não se expressa adequadamente, Lula só fala asneira. Infelizmente, tem em torno de si um grupo de caixas de ressonância, porque a militância petista não pensa, não raciocina, apenas ressona ou ressoa, né, todas as asneiras que Lula faz. Mas bem pior do que isto, a gente vê aí pelas inúmeras oportunidades em que Lula se mostra em público, além do analfabetismo, toda essa conotação abjeta, pior do que isto é a energia trevosa de Lula, né? A gente percebe até pela voz, é alguém que já tem a mente tão subjugada pelas trevas que até na voz a gente percebe essa trevosidade, né? Lula não fala, grunhe. Eu acrescentaria aqui também mais uma frase dita por ele. Aqui nós mostramos fatos, acabamos de ouvir e ver, né, claramente, ao vivo e a cores, ele próprio falando, mas Lula disse também recentemente que o socialismo, o comunismo, o petismo não precisa mais se preocupar com os católicos. E como é que alguém pode estar à frente de uma agremiação cristã e ao mesmo tempo abraçando, aplaudindo, defendendo uma instituição como o PT, que dentre outras aberrações antinaturais, anticristãs, apoia, fomenta aborto, fomenta ideologia de gênero e tantas outras aberrações, porque sabemos, tudo que contraria a lei natural, a lei divina é aberrante. Então Lula disse que o socialismo, o comunismo não precisa mais se preocupar com o catolicismo, e sim com os evangélicos. Isso é emblemático, é digno de observação. Ele não se preocupa, como o senhor acaba de dizer, o senhor disse que ele é uma figura abjeta, ele se autodeclara um mentiroso. Como é que alguém que se autodeclara mentiroso pode ter apoio de pessoas que se dizem cristãs? Vamos ouvir o que ele fala sobre ser mentiroso. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar na rua, Lula. É muito pequeno. Doutor Marcelo Santos, como é que pode alguém que diz isso e se refestela, fica rindo das mentiras que ele próprio confessa ter dito? Como é que um cara desse chega a ser presidente 3 vezes de um país? Ivan, como eu falei agora há pouco, são, como diz a professora Denise, nossa ilustre, querida professora Denise Albano, são fatos. Não existe julgamento. Julgamento é quando você aponta algo que não tem relação direta ou indireta com fatos, mas fato é fato. Há até um jargão popular que diz que contra fatos não há argumento. Então, nosso papel aqui é mostrar a verdade, um jornalismo sério, comprometido com a verdade, a exemplo de muitos poucos outros veículos de comunicação nesse Brasil, porque, no geral, o que a gente está vendo é a república da mentira, da distorção, das narrativas, né, do eufemismo. Então, eu particularmente sinto muito prazer, satisfação de estar aqui à frente da bancada do Jornal Centro-Sul e ao lado dessa equipe muito seleta, abalizada, para mostrar ao público em geral a verdade, os fatos, e estão aí, os fatos, as imagens, a fala, né, fala em termos que Lula rosna, Lula grunhe, Lula não fala, mas realmente agride os ouvidos da gente, e pior do que isso, a energia também trevosa, negativa,
nos afeta. Então, é esse o cenário de inversão de valores, de distorção, de ataques. Então, o mote do comunismo é realmente este, é perseguir. A gente olha para isso aí e vê a geração atual sendo totalmente doutrinada. Nós queríamos justamente enfatizar isso, a importância de nós resistirmos mesmo a toda essa pressão, a todas essas abordagens. Até o conceito de liberdade, esses caras distorcem, incutindo na juventude conceitos totalmente distorcidos. Vou citar só um exemplo, o conceito de liberdade. Há atualmente uns neologismos aí que eu abomino, uma história de relacionamento aberto. Até uma celebridade aí da Rede Globo, um casal aí da Rede Globo, que é muito idolatrado também, esta semana declarou que o relacionamento é aberto. Veja que coisa grotesca, uma família, né, pai, mãe, 3 filhos, salvo engano, declarando que vivem um relacionamento aberto. A mulher sai com quem quer, o homem sai com quem quer, quando na verdade a gente sabe que liberdade não é isso é libertinagem. Liberdade não é eu ter 10 mulheres ao mesmo tempo. Liberdade é eu ter uma só mulher, amá-la, respeitá-la e resistir e dizer não às abordagens de eventuais outras. Isso só a título de exemplo. Então, liberdade não é usar o que eu quero, usar droga, bebida alcoólica de maneira absurda, cigarro. Liberdade é ter autonomia para dizer, eu não quero fazer o que todo mundo está fazendo. Você está me oferecendo uma coisa que é ruim, e eu não quero. Isso é que é liberdade. Então, até o conceito de liberdade chegou a esse cúmulo. Voltando aqui, a gente vê, em meio a todo esse cenário absurdo, grotesco, trevoso, uma referência importantíssima aqui na nossa cidade, na nossa região, que é a festa do Sagrado Coração de Jesus, uma trintena, são 30 dias de celebração. É um evento do qual eu participo, que me emociona, que me envolve, porque é cultural, é tradicional, é uma forma de nós honrarmos nossos antepassados, nossos avós, principalmente, que nos conduziram nos primeiros passos da fé cristã. A gente vê o envolvimento das pessoas ali, a comunidade, ricos, pobres, pessoas de todos os naipes, né, de todas as tendências, crianças participando efetivamente, inclusive, da liturgia. A nossa cidade tem esse diferencial, é um evento essencialmente religioso, não há paralelamente nenhum festejo musical, comercial, como a gente vê em outros locais. É uma ferramenta importantíssima, é uma blindagem, é uma armadura em relação a toda essa gama de abordagens negativas, mas, como a gente sabe, o bem sempre venceu e sempre vai vencer. E vai vencer, Ivan, porque está escrito, nas Escrituras Sagradas está dito que o príncipe das trevas reinaria por um tempo, mas o bem, né, a luz, voltaria a brilhar para nos mostrar o que é essencial. Eu creio muito, não é só uma questão de crença, eu tenho convicção nessa ideia e nós precisamos realmente passar por esse momento difícil para fazermos a comparação, sentirmos na pele e, enfim, concluirmos o que é melhor para nós, se a luz ou as trevas. É mais ou menos por aí.